Olá, senhoras e senhores, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da série Enem com Laura Noy, que a gente tá aqui juntinho, eu e tu e eu, pra gente arrasar nessa preparação pra você garantir a sua aprovação certa. É isso aí, porque tu vai passar, tenho certeza, tu tá vendo? Vai passar, certeza absoluta, confia em mim. No vídeo de hoje eu sentei aqui para conversar com vocês sobre o quê? Sobre essa reta final pro Enem, que é uma época muito importante. Tava começando na DM hoje, tava lá no estágio, quando eu dou umas pausas assim, eu vou responder DM, vou responder caixinha de perguntas, enfim, da rede vizinha, respondo nos comentários daqui também. Tava conversando com o pessoal na DM e eu recebi, gente, várias mensagens do mesmo tipo, falando: Laura, quando bateu 3 meses, faltando 3 meses pro Enem, bateu um desespero, dá vontade de desistir, vontade de largar tudo mesmo, vontade, já sei que eu não vou conseguir, já sei que eu não me preparei o suficiente, tô me sentindo insegura, dava pra ter feito mais, eu preciso estudar muito mais, não vai dar tempo. Tudo isso e é um sentimento em comum que eu também tive. Eu também tive. Aliás, se você não me conhece, a vez você tá falando, eu também tive, você nem me conhece, né? Caiu de paraquedas aqui. Se você caiu de paraquedas aqui no canal Laura Nogue, prazer. Meu nome é Laura Nogueira e aqui no canal Laura Nogueira eu compartilho com vocês todas as estratégias, tudo que eu fiz até conseguir a minha aprovação em Direito na Federal pelo Enem, até atingir a nota 980 na redação e tudo a partir disso também. Então toda a minha jornada, o meu dia a dia na Faculdade de Direito eu compartilho aqui no canal. O lado bom, o lado ruim, também falamos sobre carreiras jurídicas aqui. Enfim, tudo sobre faculdade a gente fala aqui nesse canal. Então se algum desses assuntos já te interessa, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo também, porque, gente, muita gente assiste os vídeos e não tá inscrito no canal e dói meu coração, dói. Aí, vim aqui fazer esse vídeo, gente, falando pra vocês tudo que eu fiz pra conseguir fazer dessa época, dessa reta final, uma coisa excelente pra minha aprovação, excelente pro meu treinamento e pra hora da prova dar certo. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, dicas de estudo nessa reta final. Como é que você vai estudar, como é que você vai se preparar, como eu fiz e como eu recomendo que você teste aí pra ver se funciona pra você. O primeiro ponto, gente, é a cabeça. Quando tava na reta final, faltando 2 meses ali pra prova, a minha cabeça ela já tava exausta, já tava com muita coisa. Eu queria ter estudado mais, eu queria fazendo muita coisa, eu queria achava que não ia dar tempo de estudar tudo. E, gente, esse é um sentimento comum que eu realmente senti. Se você tá se sentindo seguro, nossa senhora, aí é um negócio diferente, aí é uma exceção, porque tá todo mundo sentindo essa insegurança de que, meu Deus do céu, tá chegando perto, isso é um sentimento super normal. Então o que me ajudou foi isso, a gente aceitar que, olha, eu tô ansiosa realmente, falta pouco tempo, é realmente uma fase importante, eu tô me sentindo insegura, mas vamos lá, eu fiz muito até aqui, então vamos lá. Eu ouvia muito falar também, gente, uma coisa, eu ouvi até de professores realmente falando isso durante o ensino médio também, falando o quê? Chegando pra mim e falando: olha, falta pouquinho tempo pro Enem, agora quem se preparou já se preparou. Se você não se preparou até agora, não é no final que você vai... É sim, é no final. No final a gente vai, ó, juntando tudo. Então é isso, por isso que eu recebo muita pergunta também: ainda dá tempo de começar a estudar pro Enem? Você já fez o ensino médio, dá tempo da gente revisar isso estrategicamente, dá tempo de se preparar estrategicamente, sim. Então isso é uma coisa que eu ouvi muito, que estudo próximo da prova não vale muita coisa, estudo próximo da prova vale sim. A matéria chega fresca na sua cabeça, a gente vai revisando todo o conteúdo que a gente teve no ensino médio, que a gente teve estudando para a prova do Enem, durante o 3º ano, que seja, ou então se você já teve algum ano aí que você fez algum cursinho, ou tá estudando mesmo em casa, enfim, que seja, então dá tempo. Tá bom, agora que você já sabe que dá tempo, deu tempo pra mim, vai dar tempo pra você, deu certo pra mim. Pra quem não conhece minha história, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Quando eu fiz o Enem, que eu passei pra Universidade Federal Fluminense, que é onde eu faço direito atualmente,
eu fazia uma faculdade, então eu já estava no meu primeiro ano de Direito numa outra universidade, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Eu estava estudando para o Enem e fazendo faculdade de Direito ao mesmo tempo. Então, isso me fez criar muita estratégia para pensar em tempo de qualidade, porque eu não teria o dia inteiro para estudar para o Enem. Muitas vezes, nem todos os dias da semana eu teria, porque eu tinha prova na faculdade. Então, eu não deixei a faculdade de lado, eu levei a sério ao mesmo tempo. Então, por isso eu criei essas estratégias para realmente fazer dar certo para mim, por isso que eu tô falando aqui para vocês. Então, agora que você já sabe que dá tempo, como é que a gente vai estudar isso? Cara, Enems anteriores. Fazendo as questões dos Enems anteriores, fazendo questão, vendo resolução de questão. A partir do momento que a gente pega essa resolução dessa questão, a gente vê aquela matéria, isso aqui eu não lembro não. Você pegou aquela matéria-chave, confere se aquela é uma matéria que cai bastante. Então, já fiz vários vídeos aqui no canal falando das matérias que mais caem de cada área no Enem. Essa matéria aqui, ó, eu tô com esse ponto aqui que não tá caindo muito bem. E vê uma videoaula rapidinha desse assunto. Nesse ponto que eu te recomendo muito a plataforma da Sala do Saber. Se você tá vendo aqui, você já tá careca de saber disso. As aulas são curtas, as aulas são condensadas com o que você precisa saber, exatamente focado na prova, sem rodeio, focado na prova. Lembrando a vocês sempre que a gente tem cupom lá na plataforma Sala do Saber, cupom LauraNog, o link tá aqui embaixo. Nosso cupom tá aqui embaixo na descrição também. Passa lá pra você ver, porque dá tempo sim na sua preparação. E aí é tranquilo, entendeu? Ali você já vê, já faz exercício, já vê o que você errou, você tira dúvida por WhatsApp, bem rapidinho. E ali naquele dia que você tirou para estudar, o tempo de estudo líquido, o tempo de estudo de qualidade, nossa senhora, é muito, muito bom. Do que se você ficar procurando muitas coisas, você ficar procurando onde estão os exercícios, vendo onde é que você vai achar as resoluções dos exercícios, vendo. Então, o meu conselho, o que quer dizer aqui? O meu conselho para você é exatamente esse: corte as pontes dessa época, nessa reta final. Corte tudo que dá pra cortar. Então, vou deixar tudo arrumado. Já sei, já tenho o meu planejamento lá. Você tem o Smart Planner na plataforma da sala. Tá tudo planejado, tudo que você precisa estudar de acordo com a estratégia da prioridade que eu falo sempre aqui no canal. Então, corte essas pontes, se planeje antes. Veja onde é que estão os exercícios. Veja onde você vai, onde estão as resoluções. Veja tudo que você vai estudar, a ordem. Quando que você vai tirar um tempo pra você descansar, né? Então, você vai fazer um método Pomodoro. Então, você vai estudar tanto tempo, descansar um tempinho, você vai fazer enfim, como funcionar para você. Leva já o seu lanchinho para perto de onde você vai ficar, afasta o seu celular realmente, vamos realmente focar naquilo ali 100%, sem distrações naquele momento, e focar em fazer exercícios como se fossem mini simulações da prova. Então foi isso que me ajudou muito, gente. Eu sentava e fazia mini simulações de como seria a prova. Então eu pensava assim, antes, na minha preparação, se cair, por exemplo, redação muito importante. Isso é uma dica que eu dou aqui pra vocês, já de antemão. Nunca desvalorizem a redação, mesmo que você, não vou fazer direito, vou fazer qualquer outra coisa. Foca muito em redação. E para quem não tem peso no SISU, se você não sabe o que é peso, vou deixar linkado aqui embaixo o vídeo que eu falo sobre pesos. Mas para quem não tem peso, foca, olha aqui, direto ao ponto, em matemática e redação. Matemática aumenta muito a sua média, deixa a sua média lá em cima. Matemática e redação. Por exemplo, linguagem já é uma área que é um pouco mais difícil. O número de acertos que você precisa para chegar numa média boa, numa média alta, é um número muito maior. Em matemática, com um número de acertos um pouco menor, você já chega a uma média muito boa. Então, já falei isso aqui no canal também, não é o foco desse vídeo, mas diretão aqui. Ih, gente, isso aqui, menina. O que é isso aqui? Um alarme. Eu botei um alarme, gente, pausa. Eu botei um alarme escrito freezer. O que significa? Não sei. Isso aí, gente, focando em matemática, focando em redação. Se você não tem peso na sua universidade, já foca nisso. Se tiver peso, foca em redação também, mas sem deixar nada de lado, né, gente? Sem excluir, não, então não vou estudar nada de linguagens. Não, a gente precisa rever principalmente as provas passadas e rever principalmente as provas anteriores PPL. Então entra ali no site do Enem, provas anteriores do Enem de pessoas privadas de liberdade. Só botar no Google, prova Enem PPL 2020, prova Enem PPL 2019, coloca aí no Google que você vai achar as provas
vai achar os gabaritos também. E ali, gente, é uma fonte de conhecimento, uma oportunidade muito boa de uma prova feita pela própria banca do Enem, que não são só as provas anteriores que muitas vezes a gente já fez, entendeu? Dos Enems tradicionais. Então, o Enem PPL é muito bom e já teve casos, sim, de questões que caíram de eixos temáticos das questões que caíram no PPL do ano anterior para cair no Enem tradicional do próximo ano. Não a mesma questão, mas eixos temáticos, sim. Então, façam o Enem PPL, é muito bom. Em relação à redação que eu tava falando para vocês, como que eu me preparava para a redação. Então, eu gostava muito de fazer essa questão do Enem PPL, que eu falei. Como que eu me preparei para a redação? Eu sentei e falei assim para mim mesma, cara, se cair tal tema, o que eu boto como citação? Os conectivos eu já falei para vocês, né, que eu sempre repetia. Repetia sempre os mesmos conectivos, que a gente tem que pensar com a cabeça do corretor, né? Na minha opinião é isso. Que eu tenho que ver, tentava ver a minha redação como se fosse um corretor vendo a minha redação. Então eu botava os mesmos conectivos, só que, gente, o corretor ele tá vendo só uma redação minha. Ele não tá vendo que toda a redação que eu faço eu estou repetindo os mesmos conectivos, que eu inclusive repito hoje em dia na faculdade. Então, eu escrevo na faculdade com os mesmos conectivos que eu escrevia na redação do Enem, que os mesmos conectivos que eu escrevia antes de me preparar para o Enem. Mesmo conectivo eu repeti. Então, o corretor, ele só viu uma redação minha. Ele não sabia que aquilo ali estava uma repetição. Porque aquilo eu não precisava aprender a escrever. Eu não escrever um livro, não é uma literatura, não, é uma redação. Então, eu via dessa forma e me ajudou muito saber isso, saber que, caindo educação, eu vou botar essa citação. Eu tinha citações coringas, então eu tinha 5 citações assim, vamos lembrar, fazendo um exemplo aqui, eu não lembro exatamente, eu acho que eram 6, mas 5 ou 6 citações na cabeça que eu gostava, eu sabia que eu iria usar uma delas. E uma delas é a Constituição, lembrando. Constituição é um argumento de autoridade altíssima. Constituição, tem um vídeo só sobre Constituição, como usar a Constituição na redação aqui no canal. E olha, teve um ano, gente, que eu fui analisar, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, eu fui analisar as questões das pessoas, as redações de nota 1000 das pessoas que fizeram. Então sempre sai, isso é uma coisa muito boa também, dá uma olhada nas redações de nota 1000 do ano anterior, dos anos anteriores, sempre sai no G1, nesses lugares assim, o pessoal que tirou 1000, então pra você ver o que o corretor tá esperando de você, como que é uma redação nota 1000 pra ele. E, gente, o tanto de redação que cita a Constituição e consegue uma nota muito alta enorme. A Constituição é um argumento coringa muito, muito bom, já falei pra vocês. Não é porque eu sou do direito, eu tô puxando sardinha pra minha área, não, também tô. Mas funciona, gente, funciona mesmo. Então eu já sabia o que usar, caindo tal tema eu vou fazer isso, caindo tal tema, e não é o tema específico, mas o extra, falando alguma coisa sobre meio ambiente, eu vou usar isso. Falando alguma coisa sobre direito do idoso, algo relacionado à questão do idoso, eu vou colocar isso. Saúde, no geral, eu vou colocar isso. Então, eu já tinha essa ideia de argumento em relação à saúde, essa ideia de citação em relação à saúde. E sempre bom, gente, na intervenção, na conclusão, na nossa proposta de intervenção, a gente vai solucionar os problemas que a gente argumentou ali. Então, você colocou, por exemplo, 2 argumentos no desenvolvimento. Você fez 2 parágrafos de desenvolvimento, eu sempre recomendo, é o que eu fazia, gente, 2 parágrafos de desenvolvimento e sempre deu muito certo. Nos Enems que eu fiz, eu tirei 920, 960 e 980, exatamente dessa forma, por isso que eu fazia e dava certo pra mim, que é fazendo 2 parágrafos no desenvolvimento. Então, um com um argumento, outro com outro argumento, que eu solucionava essa problematização que eu coloquei no argumento 1, argumento 2, no desenvolvimento, na intervenção. Já tem vídeo aqui no canal lendo a minha redação que dá pra ter ideia disso também. E eu também citava os meus argumentos lá na introdução. Então, na introdução, a gente tem o tópico frasal, que é aquela frase que a gente vai colocar a nossa tese, né? E ali eu citava os meus argumentos. Eu falava sobre os argumentos, citava só o nome do argumento mesmo, citava só o que eu ia falar. Falava os meus argumentos, realmente, a causa e a consequência deles em cada parágrafo de desenvolvimento e fechava na intervenção, solucionando o que eu tinha problematizado em cada argumento. Então, sempre respondendo as 5 perguntas para cada solução, para cada intervenção. As 5 perguntas, o que, como, quem, a fim de quê e o detalhamento.
Isso muito importante, eu recomendo muito que vocês foquem bastante em redação. Redação é uma possibilidade muito grande de aumento de nota, de você ficar aí com 980, você ficar com 1000, você ficar com 960, enfim, com notas muito, muito altas. A probabilidade é muito grande, então tem como você fazer isso tendo uma redação muito bem estruturada. Então eu foquei muito em redação, gente, me ajudou demais, não só por eu ter feito, por eu ter escolhido direito, mas sim porque redação é um peso alto para vários cursos, para, se eu não me engano, muitos cursos. E se você também não tiver peso, se a sua faculdade, se o curso da sua faculdade não tiver peso no SISU, aí então que é muito, muito bom também. Redação, nota alta em matemática também é algo muito bom. Se preparar para matemática é algo muito bom, e a gente se prepara fazendo questões das provas anteriores, fazendo questões de matemática, questões contextualizadas naquele estilo Enem que a gente se encontra facilmente, assim, clicando lá na plataforma da Sala do Saber. Por isso que eu recomendo para vocês, por causa dessa facilidade deles já pensarem, lá o pessoal da sala já pensa com essa questão da prioridade, sabendo que a gente precisa estudar em ordem de prioridade, que a gente precisa, não dá para saber tudo de tudo. Você vai estudar em ordem de prioridade, em ordem estratégica, porque o que te faz passar é o seu estudo estratégico. Não é aquele estudo de qualquer forma, não é aquele estudo, preciso gravar, decorar tudo. Não, é um estudo estratégico para sua aprovação. Então, gente, essas são as minhas maiores dicas que eu posso dar aqui para vocês em relação, principalmente, à nossa cabeça e em relação à redação. Redação é algo muito importante, por isso que eu falo bastante aqui pra vocês. E matemática, natureza, vamos fazendo muito exercício. Sempre daquela forma que eu já falei pra vocês, quem tá aqui em meus vídeos já tá careca de saber, de fazer o quê? Ler o comando da questão primeiro. Onde tem ali dizendo a frasezinha que fala o que é pra você fazer, o que eles querem. Leia o comando primeiro antes de ler o texto. Comando primeiro o texto, e o texto sempre marcando. Sai da sua prova do Enem e faz isso em casa também, fazendo simulado, com tudo rabiscado, gente. Rabisca tudo, que ajuda muito. Vai circulando, vai vendo o que é importante, vai botando setinha, vai fazendo tudo. E sempre em casa, no treinamento, regulando o tempo. Regulando o tempo, porque na hora da prova o tempo é algo que a gente vai acabando ficando um pouquinho mais apertado. Se você treinou o tempo, você não fica apertado na prova. Se você treinou, é tudo treino, entendeu? Para no dia da prova é aquela história do treino para maratona. Você tá treinando, e no dia da maratona aquilo não é novo pra você, porque é o que você já faz sempre. É o que você já faz quase todo dia, ou nos dias que você tem seu estudo, mas você tá acostumado. Então isso que é importante, você vai chegar na hora da prova mais confiante. Por mais que você não esteja confiante agora, você treinando dessa forma, principalmente com os Enems anteriores, você tem experiência de prova, você sabe como aquela prova vai funcionar. Isso vai dar certo. Depois que você chegar no Enem, você respirar, você vai ficar mais confiante. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de próximo vídeo, já comenta aqui embaixo, que o nosso foco aqui do canal é sempre fazer os vídeos que vocês querem ver. Se quiser me acompanhar mais o dia a dia, saber tudo que eu tô fazendo em tempo real, segue lá na rede vizinha e até o próximo vídeo.